chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és. Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Toda a igreja, vamos adorar? Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Adore! Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Em uma só voz, em uma só voz. Aleluia, 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 aleluia.
Amém, queridos? Deus abençoe a todos. Vamos agora refletir um pouco na palavra do Senhor. Provérbios, capítulo 23, versículo 26. O tema de hoje é coração voluntário. Porque o coração voluntário é a honra daquele que é voluntário de coração. Quando eu falava o projeto, a Mariana e a Elaine, elas disseram: não, pastor, mas o senhor precisa de algum percentual de lucro, até mesmo por incentivo. Aí eu disse a elas: não tirem a minha honra. O coração voluntário é a honra daquele que realmente é voluntário de coração. Provérbios 23, versículo 26. Os irmãos encontraram? Assim está escrito: dai-me, filho meu, o teu coração, e os teus olhos se agradem dos meus caminhos. Essa outra versão que está sendo apresentada na projeção diz: meu filho, dê-me o seu coração, mantenha os seus olhos em meus caminhos. Amém? Você consegue sentir o apelo do Senhor a mim e a você? Meu filho, dê-me o seu coração, mantenha os seus olhos em meus caminhos. Certa feita, em um reino muito antigo, estava em conflitos, em constante guerra. Um general convocou seu batalhão de elite, seus soldados mais bravos e destemidos, e disse: só há uma forma de vencermos essa guerra, através do sangue de um voluntário. Preciso de um entre vocês que se dedique ao máximo para uma missão secreta. Agora eu não vou garantir retorno nem segurança. Provavelmente vocês não voltem vivos. Não quero constrangê-los. Por essa razão, vou virar as costas. E aquele que se prontificar a ser esse voluntário, dê um passo à frente. E assim o general fez. E depois de determinado tempo, ele retorna e observam que estavam todos alinhados. Ele fica pasmo, perplexo, com um semblante abatido. Ele disse: não é possível que não haja nesse batalhão nenhum soldado leal, que não haja nesse batalhão nenhum soldado fiel, que não haja entre vós nenhum voluntário. Até que o soldado, um dos soldados, simplesmente o interrompeu e disse: Senhor, todos nós demos um passo à frente. Todos nós demos um passo à frente. Eu quero te convidar hoje aqui a dar um passo à frente. Eu não sei se você assistiu o filme Pearl Harbor, um excelente filme da guerra que ocorreu entre o Japão e os Estados Unidos. E teve um momento que o comandante, ele desafia o seu exército, os seus pilotos de caça, e diz: olha, a missão que eu tenho vos confiado é de extrema importância, mas também bastante perigosa. Eu não garanto que vocês retornarão vivos, mas eu só conto com aquele que seja voluntário. Quem está disposto, ele dá as costas, segue o seu caminho e todos vão seguindo. Depois, na frente desse filme, há algo interessante, que alguém chega para aquele comandante e pergunta: qual a esperança que você tem de vencer essa guerra? Ele aponta para os voluntários e diz: eles, em tempo como esses, sempre surgem os voluntários. E nada é mais forte do que um coração de um voluntário. Nunca esqueci essa frase. Muitas guerras foram vencidas, muitas causas foram defendidas, muitas vitórias foram alcançadas entre nações e civilizações através de voluntários, alguns deles até mesmo anônimos.
E a pergunta é: o que é esse coração de voluntário que faz as pessoas se mover pelo um altruísmo filantrópico, abnegado por uma empatia solidária, que exerce na prática a compaixão de se colocar no lugar do outro e ser a solução, de dar um passo à frente? Porque é fácil identificar problemas, difícil é ser a solução. É fácil descobrir álibis. E quantos subterfúgios e pretextos nós não apresentamos a Deus? Eu creio que as meninas já ouviram muito isso: eu não tenho tempo, eu não tenho tempo, eu não tenho tempo. Talvez essa seja a maior desculpa esfarrapada que a gente alega. Não temos tempo. Tempo é uma questão de preferência, e você sempre prioriza aquilo que você prefere. Essa é a verdade. Não ter tempo não é resposta, é desculpa. É desculpa. Nesse ativismo dos tempos odiernos, desse mundo em que nós vivemos, diante da pós-modernidade, da globalização, onde as redes sociais nos aprisionam, a gente deixa de trazer a nossa contribuição como cidadão, como agentes de mudança, agentes de transformação. E Deus espera algo de nós, e a pergunta que eu me faço é: se não eu, quem? Se não agora, quando? Se não aqui, aonde? E assim como essas perguntas me incomodam e me perturbam, eu espero que assim elas venham reverberar e ressoar, lhe causando insônia e desconforto, até o momento que você venha dizer: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Há uma diferença entre ser disponível e ser disposto. Há uma grande diferença quando Deus diz: a quem me enviarei? Quem há de ir por nós? O salmista, ou melhor, o profeta, ele apresenta ser muito mais do que disponível, mais disposto. Eis-me aqui, Senhor, e envia-me a mim. Hoje muitos dizem: eis-me aqui, são até disponíveis. Eis-me aqui, mas envia Mariana, envia Elaine, envia Manuel, mas eis-me aqui. Estão disponíveis, mas não estão dispostos. A história está repleta de homens e mulheres que tiveram um coração voluntário. E o que eu acho impressionante é que eles são movidos não por cargos, mas pela causa. Não por status, mas pelo serviço. Não por bens pessoais, mas pelo bem comum. Não por reconhecimento, mas pela realização. Eles são movidos não pelo glamour humano, mas pela glória de Deus. É isso que move um coração voluntário. A glória de Deus. Digno é o Cordeiro. Porque você faz o que você faz, porque digno é o Cordeiro. Digno é o Cordeiro, digno é o Cordeiro. Eu gostaria de citar aqui alguns exemplos bíblicos que eu muito admiro. Pretendo ser muito sucinto, breve e objetivo, portanto acompanhe o raciocínio. Entre eles eu queria convidar como um indivíduo muito voluntário, Davi. Por isso que a Bíblia diz: Davi é um homem segundo o coração de Deus, não por suas ações, que ele cometeu ações piores do que muitos que aqui estão, mas pelas suas reações. E se há algo admirável no coração desse homem, o único homem a quem a Bíblia diz que tem um coração segundo o coração de Deus, é que ele é um voluntário. Ele é voluntário, ele chega no campo de batalha, ele vê uma necessidade, ele não é recrutado, ele não é regimentado, ele não é alistado. Aí ele diz: eis-me aqui, eu vou. Ele não é habilitado, ele não é capacitado, ele não é especializado, está fora de cogitação. Ele é um improvável para aquela situação, mas ele desafia o gigante no temor do Senhor, porque ele foi voluntário em um combate com o urso, em um combate com o leão. Ele também agora é voluntário em um combate com o gigante. É um homem voluntário, muito voluntário. São tantos exemplos, e a gente encontra no Salmo 51, versículo 10, onde ele diz: cria em mim, ó Deus, um coração
puro e renova-me com espírito voluntário. O que ele pede a Deus é um espírito voluntário, disponível a servir, e a servir da melhor forma, da melhor maneira. Ele não fica somente nessas palavras, mas quando ele está moribundo, preste a partir para a eternidade, ele convida o seu filho Salomão, e você encontra isso em 1 Crônicas 28, versículo 9, ele diz: filho meu, serve ao teu Deus, ao Deus do teu pai, de coração íntegro e alma voluntária, porque Deus sonda os corações e perscruta o interior dos pensamentos. Se o buscares, ele deixará ser achado, mas se o rejeitares, ele rejeitará para sempre. O último conselho de Davi ao jovem Salomão, como a missionária Mariana bem falou aqui, sabe o que eu admiro em Davi? É que ele não se preocupa com os créditos. Nunca nenhum homem desejou construir um templo para Deus. Davi disse: não é justo que eu tenha minha casa e a arca da aliança fique em tenda, vamos construir uma casa para Deus. Deus disse: nunca ninguém pensou isso, nem passou pela minha cabeça algo desse tipo. Mas você não pode, Davi, porque você é um homem sanguinário, nas suas mãos tem sangue. Sabe o que Davi disse? Tudo bem, Senhor, eu não posso, mas eu quero comprar o terreno. Foi lá no terreno de Araúna, e Araúna disse: é para Deus, eu dou de graça. Aí ele diz: eu não darei, meu Deus, sacrifício que não me custe nada, eu quero pagar todo centavo, se a causa do Senhor é digna do meu melhor. Eu não posso construir, eu dou a ideia, eu compro o terreno. Mais do que isso, recebeu o projeto de Deus, foi ele que desenhou. Mais do que isso, foi ele que arrecadou os recursos, os fundos necessários para a construção do templo. O templo de quem? O templo não leva o nome dele. Não leva o nome dele. É o templo de Salomão. Ele não está preocupado com os créditos finais. Sabe algo que nos atrapalha muito, gente? É que a gente é movido por isso. É movido por esse tipo de título, esse tipo de status, esse tipo de reconhecimento. E às vezes a gente não faz algo porque não tem os créditos, o nosso nome nos créditos finais. Davi não estava nem aí. Por isso que ele é um homem voluntário. Então, a partir de hoje, em nome de Jesus, não se importe com isso. Se importam somente pela glória de Deus. Uma vez eu fiz uma pergunta aqui, essa igreja já passou 16 pastores. E perguntei: alguém lembra o nome de um? Algumas pessoas levantaram a mão. 2 pastores, poucas pessoas levantaram a mão. Eu perguntei: alguém lembra de 3, 4, 5? Ficou o mínimo possível, 2 ou 3 pessoas levantaram a mão. A história vai se encarregar de apagar o nosso nome. E o que importa é saber que quem passar por esse lugar vai reconhecer que essa casa pertence ao Senhor Jesus, o único que é digno de todo louvor, de toda honra, de toda a glória. Por isso que se você vier trabalhar aqui, trabalhe por Ele e trabalhe para a glória dEle, porque o que importa é que Ele cresça e resplandeça. E às vezes, como João Batista, nós precisamos sair de cena, que diminua eu, para que Cristo cresça. Ah, queridos, há uma diferença grande. Por isso, quando a Bíblia diz que Jesus é o sol da justiça, é que quando o sol está brilhando durante o dia, você não encontra estrela, porque a sua glória é tão grande que ofusca o brilho das estrelas. Amém? Então deixa Jesus brilhar. Deixa Jesus brilhar nesse lugar, porque o que importa é que o nome dele venha a ser glorificado, exaltado e engrandecido. Confesso a você que não há vaidade no meu coração. Eu louvo ao Senhor pelo privilégio que Ele tem me concedido de fazer parte de uma geração
que esse ano vai ter a satisfação ao longo de 49 anos da história dessa igreja de fazer a primeira inauguração. Nunca tivemos uma inauguração até então. Eu louvo ao Senhor por isso. E não anulo, não ignoro, não subestimo a importância de todos aqueles que semearam, porque no reino é assim. Um semeia, um colhe, Deus é quem dá o crescimento. Eles semearam para que hoje eu pudesse colher, mas eu também estou semeando frutos que eu sei que não vou colher. Mas o que importa é passar o bastão com a chama acesa para a próxima geração. Que a chama não venha se apagar, que a chama do Espírito não venha se extinguir, que nós venhamos ter a honra, a hombridade de passar esse bastão iluminado. Amém, irmãos? Para que assim venha iluminar a muitos. Eu queria falar mais de Davi, mas o tempo não me permite. Então deixa eu chamar outro personagem. Se eu fosse perguntar aqui qual o maior exemplo humano, e Cristo não entra nesse critério, de voluntário, eu acho que ninguém ia acertar aqui, viu? Eu acho que ninguém ia acertar. Pelo menos para mim. Esse homem, ele teve um chamado. Agora, o que eu acho incrível, extraordinário, é que diferente dos demais, ele não teve um sonho. Ele não teve uma visão. Ele não ouviu uma voz. Ele não contemplou uma revelação angelical. Ele apenas viu uma necessidade. Seu coração se contorceu. E ele disse: eu vou fazer a diferença. Existem três tipos de pessoas no mundo, né? Aqueles que sabem o que está acontecendo, aqueles que veem as coisas acontecer, e aquele que faz as coisas acontecer. E esse personagem bíblico, ele diz: eu não quero ver, eu não quero saber, eu quero fazer. Eu não quero simplesmente passar pela história, eu quero mudar a história. Eu quero fazer história. Quem é esse homem? Não teve um sonho, não teve uma visão. Outra, não recebeu uma profecia. Nada. O homem simplesmente viu a necessidade do seu povo. Já estou imaginando aí. Viu as muralhas de Jerusalém arruinadas. Viu que os sacerdotes, profetas e reis não estavam fazendo nada. E ele disse: alguém tem que fazer algo. Se não eu, quem? Se não agora, quando? Se não aqui, aonde? Eu me refiro a Neemias. Ele reconstruiu as muralhas de Jerusalém em 52 dias, muralhas que estavam destruídas há mais de 100 anos. Ele diz em Neemias capítulo 4, versículo 6: e reconstruímos as muralhas, porque havia no coração do povo ânimo. Nós estivemos lá em Jerusalém. A cidade é rodeada por suas muralhas suntuosas, robustas. Tem lá os 12 principais portões enormes. Eu fiquei a pensar como é que um homem consegue reconstruir uma cidade, as muralhas de uma cidade, em apenas 52 dias. Mas ele não só reconstruiu as muralhas, ele reconstruiu a moral, ele redimiu a fé, a esperança de uma nação e de um povo. Um dos maiores líderes para mim é Neemias, principalmente porque quando termina tudo, as pessoas vêm à sua procura e dizem: olha, vamos te dar um título, vamos te dar um cargo, vamos te dar uma nomenclatura. E ele diz: não quero não. Eu não sou sacerdote, eu não sou rei, eu não sou juiz, eu não sou profeta, eu sou apenas um homem a quem Deus usou. Ele não quis. Não é o nosso caso, mas há lugares que as pessoas ficam se degladiando por cargos, por títulos. E Neemias simplesmente abdicou de tudo isso. Agora, o terceiro e o maior exemplo de todos a ser citado não é Madre Teresa de Calcutá, Dalai Lama,
Nelson Mandela, Mahatma Gandhi, ou até mesmo Martin Luther King, são grandes exemplos que eu vou citar no livro. Mas o maior de todos, certamente, Jesus Cristo. Por que você acha que Jesus morreu? Por que você acha, rapidinho, você acha que Jesus se encarnou, o verbo se tornou carne, conviveu conosco, morreu em nosso lugar? Por quê? Porque nós somos bonzinhos? Porque somos esbeltos, lindos, belos, maravilhosos? O que você acha? Simplesmente porque nos ama? Não, querido. Havia um propósito maior. Jesus disse: no livro da vida, no rolo desse livro, está escrito ao meu respeito. E para isso que eu vim, para fazer cumprir a tua vontade. Essa é a maior vocação do voluntariado. Sabe qual é? É a vontade de Deus. É a vontade. Houve um momento que quando Jesus viu e contemplou aquilo que lhe aguardava, ele disse: Pai, se possível for, ele revela a sua vontade pessoal. Afasta de mim este cálice, mas que não seja feito o quê? A minha vontade, e sim a tua. Será que você é um voluntário de coração? Só tem uma pergunta a lhe fazer. Qual é a vontade de Deus para a sua vida? Quer saber mais sobre esse maior exemplo de voluntário? Compra o livro. Compra o livro. Nós vamos falar sobre a vocação, sobre a missão, sobre o propósito, sobre o legado de Jesus como o maior voluntário que o mundo já conheceu. Não há outro igual. Vamos falar sobre a motivação do amor que tanto lhe impulsionou. E vamos falar com muita cautela, prudência e sabedoria, para não sermos humanistas, porque qualquer um pode fazer o bem. Qualquer voluntário pode fazer o bem. Mas existe um propósito maior do que o assistencialismo. Existe um propósito maior do que dar de comer e dar de beber àqueles que padecem. O propósito maior é justamente a glória de Deus. Jesus nos ensina isso. Houve um momento que ele multiplicou pães e peixes, mas houve um momento que ele disse: hoje não tem multiplicação, hoje tem revelação, porque o maior pão é o pão vivo que desceu do céu. Esse sim é o único que pode saciar completamente a vossa fome, porque aquele que desse pão comer jamais terá fome, e aquele que dessa água beber jamais terá sede. Jesus é o maior exemplo de um voluntário, e de um voluntário de coração. Amém? Mês passado nós estávamos em Londres. E juntamente com minha esposa, com minha mãe, que esteve nos acompanhando durante essa viagem, fui abençoado com essa viagem, conhecer Israel e visitar Londres, onde passamos 2 dias. Havia uma comoção na cidade de Londres. A gente parou o ônibus no City Tour e paramos diante da abadia de Westminster. É justamente uma igreja que ainda é igreja, mas é mais conhecida por ser o mausoléu, o cemitério dos grandes famosos. E justamente naquela semana estava tendo o funeral de Stephen Hawking, um dos maiores cientistas dos últimos tempos, o ícone da inteligência humana, o homem a quem disse que substituiu a cadeira de Isaac Newton. E naquele local a gente tiramos fotos, vislumbramos de longe, mas não podíamos entrar devido a esse período de funeral que estava havendo. Existem muitos túmulos lá conhecidos. Agora Stephen Hawking, tem o de Isaac Newton, tem o de Charles Darwin. Eu queria muito entrar lá, não para ver o túmulo desses homens, mas para ver um túmulo de um homem chamado David Livingstone, um médico inglês, britânico, que um dia
doou a sua vida como voluntário para a África, para a região do norte da África. Ele aceitou essa missão onde os missionários iam e não voltavam. E ele disse: eu vou. Escute essa história. David Livingstone se tornou missionário nas terras africanas. Abdicou dos status, dos prazeres, de todos os privilégios, e foi fazer algo, um bem maior do que a si mesmo. Depois de muito tempo trabalhando naquele lugar, são muitas histórias sobre David Livingstone. Uma delas interessante é que o feiticeiro da aldeia lhe desafiou, dizendo: olha, se você fizer chover aqui, eu vou acreditar nesse Deus. Aí Livingstone disse: eu não vou fazer chover, mas eu vou fazer com que jamais venha faltar água. Ele procura um rio bem longe e com a pá sozinho começa a fazer a primeira transposição de um rio para chegar àquela aldeia. As pessoas ficaram tão mobilizadas com aquilo que cada um pegou sua pá e começou a trabalhar. O sacerdote se ausentou por uma semana, o feiticeiro, e depois, quando retornou, naquela região havia um rio, por causa de um homem que tinha um coração voluntário. Oração é orar mais ação. Não adianta. Orar sem ação é superstição. Às vezes Deus quer que nós venhamos agir. Deus quer que nós venhamos trabalhar. No final da sua vida, são tantas histórias interessantes, mas no final da sua vida, ele muito debilitado, é encontrado morto de joelho. Faleceu. Fez sua última viagem para a glória eterna. Os ingleses da agência são comunicados, e de imediato mandam que o corpo dele retorne para Londres. E quando estão fazendo isso, simplesmente um nativo pega um punhal, rasga o seu coração e diz: o corpo vocês podem levar para onde vocês bem quiserem, mas o coração desse homem vai ser enterrado aqui na África. O corpo está na abadia do extermista, mas o coração está enterrado junto a um carvalho no norte da África. E o nativo, com essa ação, expressava sua imensa gratidão de um homem que um dia ouviu a voz de Deus dizendo: filho meu, dai-me o teu coração. E ele deu por completo, ao ponto que o seu coração ficou em um local, por tanto amar, por tanto se doar, por tanto se entregar. Quando Deus, filho meu, dai-me o teu coração, lógico, não está falando de um órgão do corpo humano, está falando do coração como sede das nossas emoções, como centro das nossas sensações. Quando Deus diz: filho meu, dai-me o teu coração, é porque o coração rege tudo em nossas vidas. A Bíblia diz: enganoso é o coração, quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrilho o coração. A Bíblia diz que todas as coisas más procedem do coração. E a Bíblia diz: onde estiver o teu tesouro, aí estará o quê? Teu coração. Aí eu pergunto: onde está o teu tesouro? Aí está o teu coração. O teu tesouro está na tua profissão? Então essa é a tua recompensa. Está nas tuas posses, na tua propriedade? Então essa, infelizmente, é a sua recompensa. Deus continua ainda hoje a perguntar: filho meu, dê-me o coração, mantenha os seus olhos em meus caminhos. E o que eu acho extraordinário aqui, para encerrar, é que se trata de um ato espontâneo. Se trata de uma entrega livre, de uma livre entrega. Agora, ouça bem, filho meu, Deus reconhece que só pode oferecer o coração a Ele aquele que é filho, aquele que entende que é mais do que uma criatura, mais do que uma criação, que é mais do que um ser, que é mais do que um servo, que é filho, se identifica nessa filiação. E se é filho, o filho
deseja mais do que tudo fazer a vontade do Pai. Sabe por que muitos ainda não se entregam? Quer que eu responda? Veio para todos. Todos que era seu, mas não receberam. Mas a todos quanto receberam, Deus deu-lhes o poder de serem chamados, o quê? Filhos de Deus. Ele veio para todos, mas nem todos o receberam. Mas aquele que o recebeu, esse tem o poder de chamá-lo de Pai e de ser reconhecido como Filho de Deus. Filhos de Deus. E aquele que é filho de Deus, ele é filho do bem. E ele faz o bem pelo próprio bem. Pelo próprio bem. Você já experimentou fazer o bem? Vocês? Satisfação, hein? Eu fui voluntário em uma favela chamada Sítio Novo, lá em Recife, próximo do bairro da Encruzilhada. Sítio Novo. Eu fui ameaçado de morte, eu via tiro, eu pregava, eu via tiro naquele lugar. Passei um semestre lá. Quando eu ia no sábado, eu voltava cansado, muito cansado, que a gente tinha que atravessar ruas, algumas valetas, era um lugar muito hostil, salubridade, periculosidade. Mas nós íamos, e quando eu não ia em um sábado, não havia sensação pior do que a inutilidade, a improdutividade. Você se sente um nada, você se sente um zero à esquerda. Mas toda vez que eu havia aquela sensação de satisfação, quer saber de uma coisa? O povo nunca reconhecia. O apóstolo Paulo diz algo interessante, ele diz: tenho me engastado pela obra do Senhor e deixarei me engastar mais ainda, ainda que eu ame e não venha a ser reconhecido. Querido, a recompensa de amar não é ser amado, a recompensa de amar é o próprio amor. Quando Jesus está na cruz oferecendo perdão, ninguém tinha pedido perdão, mas Ele simplesmente oferece o perdão, até mesmo aqueles que não tinham consciência da sua culpa, aqueles que não tinham consciência do seu erro e do seu pecado. Então eu quero te dizer aqui, pelo menos tentar te informar de que a recompensa de fazer o bem é o próprio bem, a recompensa de amar é o próprio amor. Não busque outra retribuição a não ser a própria essência da natureza daquele que chama Deus de Pai, que se coloca no lugar de filho. Amém? Esse é o coração voluntário. O coração voluntário é aquele que é voluntário de coração. Vamos aplaudir ao Senhor em nome de Jesus.